as mulheres estão presentes cada vez mais em vários setores, nos cargos de liderança e também empreendendo. Hoje no Soulcast eu estou recebendo a Yara Gameiro, que é uma empreendedora, também que representa esse universo feminino, tá? Que trazendo a sensibilidade da mulher, trazendo não mais do que conhecimento, que as mulheres também buscaram espaço, falando isso exatamente no mês de março, mês da mulher, e essas empreendedoras. Então eu tenho um prazer imenso de receber aqui hoje, para esse bate-papo no Soulcast, Yara Gameiro. Yara, seja muito Obrigada, bem-vinda. Mauri, adorei o Obrigado pela convite. sua presença aqui, fazer esse bate-papo. A gente vai começar falando de cara logo de um empreendedorismo. Você que também é uma empreendedora. Fala um pouquinho da sua carreira, como é que foi? Como é que você pensou em empreender? E, claro, fale qual que é o negócio que você empreende. Bom, na verdade, eu comecei como muitas das mulheres empreendendo com necessidade em relação a filhos. Porque eu sempre trabalhei, eu fui criada para trabalhar em CLT, né, em empresa, e quando a minha filha nasceu, eu vi que a adaptação de se trabalhar numa empresa, ter filhas, ter uma filha que ficava doente, que tinha algumas questões, não era tão bem visto. Por mais que às vezes eu sentia que minha empresa me acolhia, não era em todos os momentos. E na época eu precisava de uma renda extra, não tinha dinheiro, né? Tava ali numa época mais difícil da nossa vida. E comecei, falei, bom, aprendo qualquer coisa. E uma amiga minha me indicou para vender produtos de skincare, de maquiagem e tudo mais. Legal. E comecei, na verdade, Começou com a beleza feminina, com beleza né? feminina. Mas qual que é a sua formação? Eu, na verdade, a minha formação é turismo, Ah, que legal. lá atrás, e só que nessa época eu trabalhava com intercâmbio, dentro do turismo eu trabalhava com intercâmbio numa grande empresa, na CI, que é uma das maiores empresas de intercâmbio do país. E para falar a verdade, eu gostava bastante do que eu fazia, o problema não era esse. Mas o problema era a época, assim, realmente precisando de uma renda extra e tudo mais, e eu não era uma pessoa da área da beleza, nunca gostei, não era uma pessoa que me maquiava, cuidava, não. Mas eu falei, bom, aprendo qualquer coisa. Minha amiga falou, não, tá dando certo pra mim, tô ganhando um dinheiro extra. Quer fazer? Eu falei, quero fazer, tô precisando de dinheiro. E você viu como uma Eu vi oportunidade, como uma né? oportunidade. Porque isso é importante, né, Ana? Muitas vezes a gente pensa em possibilidades que favoreçam o nosso dia a dia. Eu acho que é importante isso, a gente colocar isso, porque assim, às vezes você vai empreender, mas é porque não tinha o que fazer. Não, às vezes eu pensei, olha, eu quero ter um ajuste, alinhar mais, né, essa linha fina entre família e trabalho, e é possível. Aí ela está mostrando, ela vai continuar falando aqui, ela está mostrando que é possível isso. É possível. Então foi aí. Então eu precisava de uma renda extra e precisava, ainda não tinha enxergado que eu precisava mais qualidade de vida. Isso ainda não estava no meu radar, mas estava principalmente a questão do financeiro. E comecei. Quando eu comecei a gostar de fazer isso. Eu nunca tinha empreendido antes. Na época eu tinha uns 26 anos, mais ou menos. E aí comecei a gostar e comecei a gostar da área da beleza, coisa que eu nunca tinha, porque daí eu comecei a fazer alguns cursos, a gente tinha treinamentos e comecei a achar interessante. Quando a minha filha completou 1 ano, que foi mais ou menos alguns meses depois disso, eu vi que eu poderia trabalhar para mim mesma, ter um pouco mais de flexibilidade de horários, quando minha filha precisasse ficar doente, por exemplo, porque teve um momento ali importante que minha filha teve conjuntivite. E nesse dia do conjuntivite, eu consegui organizar o dia, mas no dia seguinte eu tive que mandar minha filha com conjuntivite para a escola. E isso acabou com o meu coração, né? Então, porque eu não podia ficar em casa, não tinha ninguém que pudesse ficar com ela, e eu falei, o que eu faço? Eu preciso trabalhar. Então, foi um momento ali decisivo de eu enxergar que no empreender eu poderia ter um pouco mais de flexibilidade. Não que essa flexibilidade seja fácil, não é. Mas existe a possibilidade de eu remanejar a minha agenda e poder ficar com a minha filha. Então, foi o que mais me despertou para o empreender na época. Então, isso já faz mais de 10 anos. Faz 10 anos hoje, esse ano, na verdade. Então, foi assim que eu comecei, que eu enxerguei realmente no empreendedorismo uma possibilidade de começar a melhorar um pouco mais a minha vida. E larguei o CLT e nunca mais voltei.
E as pessoas também Nunca têm que mais. entender, né, Yara, uma coisa que eu às vezes coloco, que assim, não dá para trocar o chip. Não Não. dá. Não dá para ser a Yara empreendedora, profissional, uma e a outra é a mãe. Não É, dá. Não dá. Não sim. dá para entender. Não dá para separar a pessoa do profissional. Não Não. dá. Não dá. Por mais que a gente fale, tem que ter essa divisão. Não dá. Tá? É a mesma pessoa. Os sentimentos estão ali, as emoções estão ali. O ideal, então, é adequar. É adequar. E é exatamente isso. Nós mulheres, nós temos vários papéis. E isso nunca vai mudar. Mas existe uma forma da gente tentar amenizar tudo que a gente pode fazer. Claro, com planejamento, isso ajuda bastante. A gente delegar, isso é muito importante também, porque nós mulheres tendemos a querer resolver tudo, né? Fazer tudo, e não, ninguém faz melhor do que eu, marido não faz melhor do que eu, sogra não pode ficar, mãe não pode ficar porque vai estragar. Então, assim, tem coisas que às vezes a gente vai ter que em alguns momentos, né, falar, não, tá tudo bem, não precisa ser o melhor, não precisa ser o perfeito, né? Então dá para fazer. Eu sei o que é isso, eu também tenho filho, É, e aí quando o pai assume, já vira dá uma já. bagunçada um pouquinho, Foram mas eu adaptações que a acho gente que é teve que importante, fazer. Yara, você comentou algo também que assim, não é dentro do nosso empreendedorismo aqui, mas é importante, sabe, essa divisão das suas atividades. Entenda uma coisa, vou falar para você agora que é homem, tá, que está assistindo a gente, entenda. Não é, eu estou ajudando. Não, eu estou ajudando nada. Eu estou fazendo a minha Faz parte. parte. Em casa eu ajudo mesmo. Como ajudo? Eu faço a minha parte, porque afinal de contas a gente mora na mesma casa, moramos juntos. E os filhos são dos dois, né? Então, eu acho que Exatamente. essa sociedade aí, já que a gente está falando de empreender, essa É, sociedade aí também mas você sabe que familiar tem que funcionar. isso é muito importante porque é um dos grandes problemas que as mulheres enfrentam quando começam a empreender. Eu, graças a Deus, eu não tive esse problema. O meu marido sempre me apoiou muito, sempre né, teve essa divisão. Até hoje tem. Mas eu conheço muitas mulheres em que não existe isso. E fica muito mais difícil, principalmente se você tá, né, se você tem essa questão da família, que tem outras pessoas que moram com você, não importa quem seja, dividir fica muito mais leve, né? Então fica um pouco mais fácil. Mas o equilibrar, a gente nunca vai conseguir equilibrar tudo, né? Então sempre vai cair vários pratinhos e tudo bem, não tem problema. A gente segue por aí. Mas eu ainda hoje, né, eu tô há 10 anos empreendendo, eu nunca mais voltei para o CLT, não consigo mais me imaginar trabalhando para alguma empresa. Existem 1 milhão de dificuldades que a gente sabe que a gente passa no Isso, não é tudo empreendedorismo. fácil. Não é. Lembra de alguma aí, Não. uma dificuldade, algo Sim. quando começou a empreender ou já empreendendo? Teve várias dificuldades, assim, mas uma que eu vejo que é um problema ainda, que é a mulher ainda ela não é vista no mesmo nível que o homem. Olha só. E no empreendedorismo isso acontece igual. Eu já sofri, não é que eu sofri um preconceito descarado da pessoa, mas já teve várias questões de negociação em que eu tive que trazer o meu sócio para negociar e eu saí da negociação. Porque eu sabia que se eu continuasse a gente ia perder a conta. Não por uma falta de conhecimento meu, não por uma falta de habilidade minha, mas por eu ver que na situação aquela pessoa ia respeitar muito mais se fosse um homem falando, mesmo que dentro do contexto, naquele momento, eu tinha mais conhecimento do que meu sócio especificamente sobre o assunto. Mas ele vindo, ele acabou trazendo um pouco desse... Tipo, existe um homem por trás, sabe? Sim. Então, isso acontece muito ainda. Cada vez, não posso falar que cada vez menos, não são todos os momentos, mas ainda acontece. Então, ainda tem um machismo, sim, por trás do empreendedorismo, em que a gente não é vista como, nossa, ela é uma mulher de sucesso. Não, ainda... Em vários momentos, realmente, a gente teve que trocar os papéis, falando, negocia você com essa pessoa, porque senão a gente não vai fechar o contrato. E eu vi que era por eu ser mulher. Entendeu? Assim, infelizmente a gente está aqui no Soulcast falando do empreendedorismo, recebendo você que está chegando, recebendo a Yara Gameiro, que é empreendedora, é mãe, lutadora, está aí, né? Mas, assim, o que ela comentou é verdade. Ainda existe esse preconceito, tem que acabar com isso. Nós não estamos mais no momento de pensar em diferenças, né? Eu sempre digo, Yara, que eu não gosto de rótulos. Porque mais alto é mais baixo, é isso e aquilo, sabe isso, sabe...
todo mundo tem o seu conhecimento. Está guardado, você pode despertar isso. E a Yara está mostrando aqui que as mulheres têm sim seu espaço e merecem o respeito como profissionais também. Sim. Mas você empreende mesmo, porque você não é só na parte você começou lá com os cosméticos e tal, mas tem mais coisa aí, não tem? Na verdade, hoje eu tenho 2 empresas. Tô falando? Eu tenho 2 empresas que eu comando. Uma eu tenho um sócio e a outra não. Eu segui na carreira da maquiagem, que eu comecei, na verdade, lá atrás, quando eu vi que eu gostava disso, eu fui estudar, me tornei maquiadora, cresci na carreira, né, me desenvolvi, e hoje eu tenho uma empresa que tem 2 grandes áreas. Uma é eventos para grandes empresas, então eu já coordeno há muito tempo a equipe de maquiadores dos camarotes Brahmas de São Paulo, do camarote Brahma do Sambódromo, eu tenho dos rodeios aqui do interior de São Paulo, Jaguariúna, desde 2017 eu faço esse trabalho, então, e hoje está aumentando isso para outras empresas, então eu tenho essa parte da empresa e a outra parte é desenvolver carreira de maquiadores. Então, como eu consegui desenvolver, né, eu cheguei a ser uma maquiadora de uma grande marca, fiz workshops pelo estado de São Paulo inteiro, dei muita aula, então muitas pessoas vinham me perguntar, Yara, mas como é que eu sigo na carreira? Como é que eu faço? Então, hoje também eu tenho um negócio de ensinar pessoas, dar mentoria, cursos, para maquiadores também crescerem na carreira. Então, esse é um negócio. E o outro é que eu tenho uma agência de marketing digital. Esse eu tenho a sociedade com meu marido, que funciona bem. Legal. Então, várias pessoas falam, nossa, mas como? Abração pro Rafa. Dá certo. Pra gente funciona super bem. A gente já é sócio há muito tempo. A gente trabalha, na verdade, em sociedade já desde 2019 e sempre funcionou. Então, eu tenho esse outro negócio, que hoje é o meu negócio principal, é onde a gente coordena, e aí que é muito interessante, que eu comecei como totalmente empreendedora, e hoje eu vejo muito, me vejo muito mais como uma mulher de negócios, e não porque eu estou me achando, mas é porque chega um momento da sua carreira de empreendedor que você tem que fazer uma escolha. Se você quiser crescer, você vai ter que tomar algumas decisões que para nós, às vezes, é muito difícil. A primeira decisão foi contratar funcionário. Eu nunca tinha tido funcionário antes. E quando a gente viu, eu sozinha não vou conseguir crescer e eu quero crescer, vamos vir com funcionário. Então, é uma das coisas que eu falo e eu vejo muito, porque a gente faz parte de grupo de networks de mulheres e tudo mais, e é uma das grandes dificuldades das mulheres, é contratar. É bem interessante isso, porque as pessoas têm 1 milhão de medos, né? O medo de crescer é porque às vezes a gente fala que a gente quer crescer, mas a gente não sabe como é que vai ser lá. E existe um certo tabu ainda no Brasil, né? De mulheres que são grandes empreendedoras, enfim. O medo, às vezes, de não conseguir pagar o salário, que isso sempre vem em rodas de conversa. Então, teve uma série de coisas. E quando a gente enxergou que precisava, foi na verdade, a gente fala que todo investimento que a gente faz hoje, a maior parte é em funcionário, porque a hora que a gente vê que a gente tem mais cliente e a gente precisa crescer mais, vamos trazer mais gente para trabalhar com a gente, claro. Né? Então, isso também faz com que a gente traga oportunidades, e hoje na minha empresa, por enquanto, a gente tem a maior parte de mulheres trabalhando, e elas vão dominar o mundo realmente, porque a minha equipe hoje, já vai um abraço para a minha equipe, tanto a minha designer quanto a minha gestora de calendário estão arrasando, e antes eram só homens, e quando elas vieram, mudou tudo. Não por nada, homens, mas essa mulherada acelerou o nosso processo. Não, e o Brasil, ele é povoado por várias empreendedoras de sucesso, inclusive. Tem várias, se a gente for citar, tem várias mulheres, né, que são, né, bastante renomadas, inclusive famosas, inclusive. Que legal, bate-papo muito legal. Só para curiosidade minha, na equipe de maquiagem tem homem? Tem. Tá vendo? Tá vendo? Mas não é a maior parte. Não é a maior parte. Mas tem sim, eles fazem um trabalho muito incrível também. Que legal, bate-papo aqui com a Yara Gameiro, falando de empreender, e falou um pouco de vida também, né? Porque é isso, né? A gente está empreendendo, está trabalhando, mas o que a gente quer? A gente quer felicidade. E quando a gente está feliz, obviamente, a gente consegue muito mais. Yara, foi um prazer falar com você, Obrigada, foi um prazer adorei. recebê-la aqui. Espero receber mais vezes para a gente fazer o bate-papo aqui no Soulcast. Um abração para todos. Você que está assistindo, se puder, inscreva-se no canal, dê o seu like, compartilhe o vídeo, porque daí isso fortalece o canal e a gente vai ter sempre conteúdos
interessantes para você, de vários assuntos, tá? Não é só do empreendedorismo, não. Tá legal? Até a próxima.